Por que a rejeição dói tanto? Por que, quando algumas pessoas são rejeitadas, elas sofrem tanto a ponto de sentir até mesmo uma dor física? Já outras nem sentem tanto ou até mesmo não sentem nada? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Dr. Mário Gonçalves, médico e neurocientista, e convido vocês a participarem dessa grande comunidade de saúde mental, neurociência e comportamento. Clica no botão vermelho, se inscreva nesse canal e ative o sininho da notificação para serem avisados sobre novos vídeos. E antes de iniciarmos a explicação sobre a base neurobiológica de como ocorrem os processos de rejeição social, nós devemos lembrar que, desde os tempos mais remotos, nossa sociedade sempre se formou em grupos, na forma de grupos, de tribos. E essa forma de organização social garantia com que o indivíduo pertencente a essa tribo tivesse uma maior chance de sobreviver frente àquele mundo onde existia muitos predadores ou muitos intempéries, muitas situações circunstanciais que poderiam levar a uma maior ameaça daquele indivíduo que vivesse sozinho, fora do grupo. Logo, essa forma de viver em tribos garantia uma proteção maior, garantia a sobrevivência de cada indivíduo. Pertencer a um grupo fazia com que esse indivíduo ele tivesse que ter uma aceitação maior desse grupo para que ele permanecesse nele, ou seja, ele teria que estar em harmonia com esse grupo, ele não poderia sofrer rejeição, porque senão a qualquer momento ele poderia ser excluído desse grupo e aí as chances de sobrevivência dele se reduzia muito devido aos perigos, animais perigosos que existiam. Solto poderia prejudicar a sua sobrevivência, além da escassez de alimento. Além disso, nós humanos, somos seres que nascemos neurologicamente muito imaturos. Desde o nosso nascimento, nós necessitamos de outras pessoas, seja pai, seja mãe, ou seja um outro cuidador, para que durante o nosso desenvolvimento neurológico, a gente tenha garantido a nossa sobrevivência através da alimentação, através de alguém para nos vestir, alguém para nos proteger de perigos externos. Então necessitamos de alguém para nos proteger do frio e dessa forma, devido a essa imaturidade do nosso sistema neurológico, a gente necessita de pessoas, de cuidadores para garantir a nossa sobrevivência. E a criança, o recém-nascido, o bebê, ele necessita, e a única forma que ele tem de ter esse vínculo social com o seu cuidador é através do choro. Quando ocorre uma quebra nessa ligação social entre o seu cuidador e essa criança, esse recém-nascido, ela acaba, pelo único mecanismo que ela sabe fazer, é chorar. Então, se ela está com frio, fome, sede ou algum outro déficit afetivo, ela acaba usando o mecanismo do choro para chamar a atenção do seu cuidador, para que esse vínculo social ajude ela a suprir alguma carência, alguma necessidade no seu ambiente. Então, tendo em vista toda essa necessidade do vínculo social, que nós somos seres que evoluímos de forma social para garantir a nossa sobrevivência, pesquisadores quiseram descobrir, através de alguns trabalhos científicos, quais áreas eram mais ativadas durante uma situação de exclusão social. E através de um jogo chamado Cyberball, pesquisadores pegaram um participante e colocou numa máquina de ressonância magnética funcional, no qual o seu cérebro ia estar sendo monitorizado durante uma situação de jogo. O jogo consistia em 3 jogadores. Um estava sendo monitorizado na máquina de ressonância magnética funcional e os outros 2 jogadores eram jogadores que pertenciam ao jogo. Vou chamar de jogador número 1, jogador número 2 e jogador número 3 é o que estava sendo monitorizado. Na primeira situação, o jogador número 3 apenas assistia o jogador número 1 e o 2. Um lançava a bola para o 2 e o 2 lançava a bola para o 1 novamente. Depois dessa situação,
situação no qual o jogador 3 estava apenas como espectador da partida do jogo, houve a situação 2, no qual, em um momento, o participante número 3 foi chamado para participar do jogo. Então, os três ficaram jogando a bola entre si. Mas em um determinado momento, o 3 não mais recebeu a bola. E isso caracterizou uma situação de exclusão social. Naquele momento, o jogador número 3 ficava apenas olhando, ele estava participando inicialmente e depois ele não estava mais participando. Isso gerou na máquina de ressonância magnética funcional uma situação bem interessante. Duas áreas cerebrais, chamadas de córtex cingulado anterior e ínsula anterior, elas eram as áreas mais ativadas naquele momento de exclusão do jogo. E isso caracterizou uma situação no qual gerou dor e sofrimento. E essas duas áreas cerebrais, chamadas de córtex cingulado anterior e ínsula anterior, elas são as áreas que mais têm a densidade de receptores, chamados receptores mu-opioides. Receptores mu-opioides são receptores relacionados com a dor. Existe uma substância, por exemplo, morfina, é um analgésico muito potente. A morfina, ela se liga a esses receptores mu-opioides e elas modulam a dor, elas tiram a dor, a sensação de dor naquele momento. Essa região, chamada de receptores mu-opioides, elas recebem uma substância endógena, uma molécula chamada de beta-endorfina, que nós produzimos naturalmente em situações de prazer, em situações de felicidade. E essas substâncias se ligam a esses receptores mu-opioides e modulam a nossa dor, a nossa sensação de dor. Agora eu preciso fazer uma distinção aqui. As áreas relacionadas com a localização da dor são duas áreas no cérebro chamadas de córtex somatosensorial e ínsula posterior. Essas duas áreas que vão estar relacionadas com receptores para a intensidade da dor e para a localização da dor. É ali que vai localizar quando você se corta, é nessa região que vai estar a localização da dor no seu corpo. Já essas outras áreas que está relacionado com o quanto dói, com o monitoramento, com a valência, a carga emocional que dá a essa dor, são essas duas áreas citadas, o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior. Essas duas áreas que estão relacionadas com as vias afetivas da dor. E nessas vias que estão esses receptores mu-opioide, como eu expliquei. E é essa justamente a diferença que vai ter entre pessoas que sofrem muito em uma situação de rejeição, em uma situação de exclusão social, e pessoas que sofrem pouco ou até mesmo não sofrem nada. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma resiliência maior a essas situações de exclusão social. E é justamente a ligação entre essas substâncias, essas moléculas beta-endorfina se ligando a esse receptor mu-opioide que vai fazer com que as pessoas em situações de exclusão social sintam menos dor, menos sofrimento quando são excluídas socialmente. Além desse trabalho do game Cyberball, houve outro trabalho também que foi feito com o uso do paracetamol. O trabalho consistiu-se em pegar dois grupos de pacientes, um grupo no qual os pacientes usaram paracetamol ou Tylenol, que é um analgésico, por 21 dias, e um outro grupo controle, que era chamado de grupo placebo, no qual não recebia o paracetamol, recebia apenas uma pílula de farinha, por exemplo. Esses pacientes foram acompanhados por 21 dias e percebeu-se que no grupo que fez o uso do Tylenol, do paracetamol, esses pacientes em situações de exclusão social, eles souberam lidar melhor com a situação, não sofreram tanto, não tiveram aquela sensação de serem tão excluídos, conseguiram superar aquela situação de exclusão social. Já o grupo no qual usou o placebo, não fez uso do paracetamol, a sensação de exclusão social e o sofrimento relacionado com a situação de exclusão social foi uma dor muito grande. Eles sentiram um sofrimento muito grande em comparação do grupo que fez o uso do paracetamol. Mais uma vez,
corroborando os outros trabalhos científicos, mostrando que o sistema opioide tem uma grande função nessa modulação da dor, do sofrimento em situações de exclusão social. Além disso, nós sabemos que o isolamento social, a rejeição, toda a situação de exclusão social gera um sofrimento muito grande nos indivíduos. Isso é uma situação de estresse muito grande. E nós sabemos que o estresse ele é um fator de risco para inflamação do nosso corpo. O estresse gera várias citocinas inflamatórias e essas citocinas inflamatórias, como por exemplo a interleucina 6, juntamente com outras citocinas chamadas de TNF-alfa, interleucina 1, 1B, essas interleucinas provocam uma cascata de reação inflamatória no nosso corpo e através da barreira hematoencefálica elas atingem o nosso sistema nervoso central, atingem o nosso cérebro, causam inflamação e essa neuroinflamação altera todos os neurotransmissores do nosso cérebro, provocando anedonia, falta de prazer, muitas vezes ansiedade e depressão nas pessoas. Visto tudo isso, sabemos da importância que os seres humanos dão a pertencer a um grupo, a se sentirem pertencentes a um grupo, a fazerem parte, a estarem cooperando com o grupo, devido a essa ligação que nós temos no nosso drive mental. Nós temos uma grande necessidade de pertencimento, de estar contribuindo com a sociedade, de estar crescendo juntos. E devido ao isolamento social, muitas vezes a rejeição, o bullying causa graves problemas de saúde e saúde mental em todos os indivíduos. E era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Quem gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com os amigos, compartilha com familiares ou com quem mais que esteja precisando ouvir essas informações e vamos juntos. Toda semana eu vou estar postando novos vídeos nesse canal e segue aqui pra gente continuar a nossa jornada.